A Praça Coronel Benedito era um fantasma de concreto no coração da cidade. Outrora, um ponto de encontro onde famílias se reuniam aos domingos, agora era apenas um espaço esquecido entre edifícios comerciais e apartamentos vazios. Os bancos de madeira tinham rachaduras profundas que se enchiam de água da chuva e as pichações cobriam quase toda a superfície disponível. Algumas eram arte, outras apenas gritos de raiva jogados no mundo. No centro da praça, sobre uma cobertura metálica que já havia sido branca, mas agora exibia tons de ferrugem e abandono, estava ele. Um piano vertical antigo, com algumas teclas faltando e outras que produziam sons abafados e desafinados. Ninguém sabia como havia chegado ali. Alguns diziam que uma escola de música havia a se desfazer dele. Outros juravam que era parte de uma instalação artística que nunca foi concluída. A verdade é que ali estava, resistindo ao tempo e à indiferença. Para Miguel, de 12 anos, aquele piano não era lixo urbano. Era casa. O menino acordou naquela manhã de terça-feira, como sempre. No banco mais distante da rua, encolhido sob um pedaço de papelão que o protegia mal e mal do sereno. Seus pés descalços tocaram o chão frio e ele sentiu o familiar formigamento da dormência. As roupas, uma camiseta 3 números maior que o necessário e uma bermuda que já havia sido azul, estavam úmidas de orvalho. Miguel esfregou os olhos com as costas das mãos calejadas. Aos 12 anos, suas mãos já contavam histórias. Pequenas cicatrizes de brigas por comida, calos de carregar caixas para ganhar os trocados e uma sensibilidade estranha nas pontas dos dedos que ele não conseguia explicar. A fome apertava, como sempre. Ele sabia que precisaria sair em busca de algo para comer. Talvez os restos da padaria da Rua das Flores, ou algum trabalho rápido no mercado municipal. Mas antes disso, antes de enfrentar um mundo que o tratava como invisível, ele tinha um ritual. Miguel caminhou até o piano com passos cuidadosos, como quem se aproxima de um animal ferido que pode tanto morder quanto fugir. Levantou a tampa protetora, um gesto que se tornara sagrado, e contemplou as teclas amareladas pelo tempo. Algumas eram de marfim verdadeiro, outras eram apenas plástico, resultado de reparos mal feitos ao longo dos anos. Ele se sentou no pequeno banco improvisado, uma caixa de feira reforçada com pedaços de madeira, e respirou fundo. O cheiro da praça pela manhã era uma mistura de concreto molhado, folhas apodrecendo e, estranhamente, uma pitada de esperança que ele não sabia de onde vinha. Miguel colocou os dedos sobre as teclas. Não precisava pensar no que tocar. A música simplesmente acontecia, como se suas mãos soubessem coisas que a sua mente ainda não havia aprendido. Começou com acordes simples, testando quais teclas ainda respondiam adequadamente. O dó estava mudo. O sol sustenido soava como um gato ferido. Mas havia música ali. Sempre havia música. Aos poucos, uma melodia tomou forma. Não era nada que ele ouvisse no rádio ou na televisão das lojas. Era algo que vinha de dentro, talvez das noites em que ouvia sua mãe cantarolar antes dela desaparecer para sempre. Talvez dos sonhos que ele raramente se permitia ter. O som ecoava pela praça vazia, misturando-se com o ruído distante do trânsito e o canto dos bem-te-vis que insistiam em fazer ninhos nos galhos das árvores mal cuidadas. Miguel fechou os olhos e se deixou levar. Quando tocava, não estava mais na praça abandonada. Não estava com fome. Não era apenas mais um menino de rua que a cidade fingiu não ver. Era música pura. As pessoas passavam apressadas pelas calçadas ao redor da praça. Executivos com pastas, mães com carrinhos de bebê, estudantes com fones de ouvido. Alguns poucos olhavam na direção do piano, mas rapidamente desviavam o olhar.
Um menino sujo tocando um instrumento quebrado não se encaixava na narrativa de progresso que eles queriam acreditar sobre a sua cidade. Miguel abriu os olhos quando sentiu que alguém havia parado. Era um homem de meia idade, terno amarrotado, que o observava com uma expressão entre curiosidade e desconforto. Por um momento, seus olhares se cruzaram. O homem hesitou, como se fosse fazer alguma coisa, talvez dar uma moeda, talvez dizer alguma palavra gentil, mas então olhou para o relógio, franziu a testa e seguiu seu caminho, perdendo-se na multidão. O menino suspirou e voltou a tocar. Estava acostumado. As pessoas tinham seus próprios problemas, suas próprias urgências. Ele era apenas parte da paisagem urbana, como os postes de luz ou as lixeiras. Visível, mas não visto. Presente, mas não reconhecido. Mas o piano o via. O piano o ouvia. E naquelas manhãs silenciosas, quando o mundo ainda estava acordando e ele podia tocar sem ser incomodado, Miguel sentia que, talvez, apenas talvez, ele não fosse completamente invisível. A música continuou fluindo de seus dedos até que o sol ficou alto demais e a fome gritou mais alto que as notas. Ele fechou a tampa do piano com carinho, como quem se despede de um amigo querido, e partiu para mais um dia de sobrevivência nas ruas de uma cidade que havia esquecido de escutar. 3 semanas haviam se passado, desde que Miguel fizera da praça sua morada fixa. Não que ele tivesse muita escolha. Os outros lugares seguros que conhecia estavam ocupados por meninos mais velhos, ou vigiados por guardas municipais que não tinham paciência para crianças de rua. A Praça Coronel Benedito, em sua decadência, oferecia pelo menos 2 coisas preciosas: solidão e música. Naquela manhã de quinta-feira, ele acordou diferente. Havia sonhado com sua mãe novamente, não com o rosto dela que já estava ficando embaçado na memória, mas com sua voz. Ela cantava uma canção de ninar que ele não ouvia há 3 anos, desde que ela saiu para comprar remédio e nunca mais voltou. No sonho, ela dizia que ele tinha mãos de anjo, uma expressão que costumava usar quando o via brincando com as teclas do pequeno teclado que tinham em casa antes de tudo desmoronar. Miguel se levantou do banco, seu corpo já havia se adaptado à dureza da madeira rachada, e caminhou até o piano. Mas hoje havia algo diferente no ar. Um grupo de adolescentes havia pichado a lateral da cobertura durante a madrugada, e o cheiro de tinta spray ainda era forte. Mais perturbador ainda, alguém havia tentado quebrar uma das teclas com uma pedra. O lá estava rachado, produzindo um som ainda mais estranho. Malditos, murmurou Miguel, passando os dedos com cuidado sobre a tecla danificada. Era como ver um ferimento em um amigo. Ele não entendia por que as pessoas destruíam coisas belas, porque o abandono sempre atraía mais abandono. Mesmo assim, ele se sentou e começou a tocar. Nos últimos dias, havia descoberto que podia contornar as teclas quebradas, criar harmonias que funcionavam apesar das limitações do instrumento. Era como aprender um novo idioma, o idioma da imperfeição, da beleza ferida, mas ainda viva. A música que saiu naquela manhã era diferente das outras. Mais melancólica, mas também mais madura. Suas mãos, que antes se moviam por instinto, agora pareciam contar uma história. A história de um menino que havia perdido tudo, mas encontrado algo indefinível nas teclas amareladas de um piano abandonado. Por volta das 9 horas, quando o movimento na região começava a esquentar, Miguel foi interrompido por uma voz áspera. "Ê, moleque!" Ele olhou para cima e viu 2 guardas municipais se aproximando. Um era magro e alto, com uma expressão permanentemente irritada. O outro era mais baixo e robusto, mastigando um palito de dente com ar de superioridade. Que você está fazendo aí?" perguntou o guarda alto. "Tocando o piano", respondeu Miguel, tentando manter a voz firme.
Tocando? O guarda-baixo deu uma risada seca. Isso não é tocar, é fazer barulho. E você não pode ficar aqui perturbando o sossego. Não estou perturbando ninguém, disse Miguel. A praça é pública. Pública para pessoas decentes, retrucou o guarda-alto. Não para pivete fazer baderna. Vaza daqui antes que eu te leve para a delegacia. Miguel sentiu o familiar nó no estômago. Metade medo, metade raiva. Ele conhecia aquela dança. Os guardas o expulsariam, ele daria uma volta no quarteirão, voltaria quando eles saíssem. Era um jogo cansativo, mas um jogo que ele havia aprendido a jogar. Tá bom, disse ele, levantando-se devagar. Mas quando começou a fechar a tampa do piano, o guarda-baixo o impediu. Deixa isso aí aberto, assim todo mundo vê que é só um lixo mesmo. Aquela foi a gota d'água. Miguel se virou para o guarda, os olhos brilhando de indignação. Não é lixo, é um piano, e ainda funciona. Funciona? O guarda deu outra risada. Moleque, isso aí é sucata, igual você. As palavras atingiram Miguel como um soco no estômago. Ele havia escutado coisas piores na rua. Xingamentos, ameaças, humilhações de todo tipo. Mas, de alguma forma, ver o piano sendo desrespeitado doía mais do que qualquer insulto pessoal. Sem dizer mais nada, ele se afastou. Mas não foi longe. Escondeu-se atrás de uma lixeira na esquina da praça e ficou observando. Os guardas ficaram mais alguns minutos, conversando e rindo, antes de seguirem sua ronda. Assim que eles sumiram de vista, Miguel voltou correndo, fechou a tampa do piano com cuidado e se sentou ao seu lado como quem faz companhia a um amigo ferido. Eles não sabem nada, sussurrou, passando a mão pela madeira gasta do piano. Você não é lixo. Você é especial. Naquele momento, Miguel não entendia por que se sentia tão conectado àquele instrumento quebrado. Não sabia que estava vivendo algo que grandes músicos, ao longo da história, haviam experimentado. O reconhecimento de que a música não está nas ferramentas perfeitas, mas na alma que as toca. Não sabia que sua devoção àquele piano quebrado era a mesma que levava virtuosos a tratarem seus Stradivarius como seres vivos. Ele só sabia que sempre que colocava os dedos naquelas teclas, o mundo fazia sentido. E nesse mundo, ele não era lixo, era música. Sebastian Monteiro havia conquistado palcos em Viena, Londres e Nova York. Aos 52 anos, era considerado um dos maestros mais respeitados da América Latina, capaz de extrair emoções sublimes de qualquer orquestra que dirigisse. Suas mãos, elegantes e precisas, já haviam conduzido sinfonias de Beethoven, Brahms e Villa-Lobos para plateias que se levantavam em ovação antes mesmo da última nota ecoar no ar. Naquela manhã de sexta-feira, porém, Sebastian não estava pensando em música. Caminhava pelas ruas do centro da cidade com a mente perturbada por questões práticas e frustrantes. Sua produtora havia cancelado a gravação do novo álbum, alegando cortes orçamentários. 3 músicos de sua orquestra de câmara haviam pedido demissão para aceitar propostas mais lucrativas em outros estados. E, para completar, sua ex-esposa estava processando-o por pensão alimentícia em atraso. Ele havia decidido caminhar até o escritório de seu advogado, uma tentativa de organizar os pensamentos antes da reunião que poderia definir o futuro de sua carreira. O caminho mais curto passava pela região central, uma área que ele normalmente evitava devido ao trânsito caótico e à deterioração urbana. Foi quando atravessava a Praça Coronel Benedito que Sebastian ouviu. Primeiro foi apenas uma nota, depois um acorde. Em seguida, uma progressão harmônica que o fez parar no meio da calçada, como se tivesse esbarrado em uma parede invisível. Alguém estava tocando piano, e não era qualquer execução. Sebastian virou a cabeça na direção do som, esperando ver uma apresentação de rua, talvez um estudante de música tentando ganhar alguns trocados.
O que ele viu, porém, o deixou perplexo. Um menino, não poderia ter mais de 12 anos, estava sentado diante de um piano vertical que claramente havia visto dias melhores. O garoto usava roupas surradas, tinha os pés descalços e os cabelos desalinhados. Mas suas mãos dançavam sobre as teclas com uma naturalidade que Sebastian havia visto em pouquíssimos músicos profissionais ao longo de sua carreira. O maestro se aproximou devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. A música que o menino tocava não era uma peça conhecida. Parecia ser uma improvisação, uma melodia que nascia no momento e se desenvolvia com uma lógica emocional perfeita. Havia momentos de melancolia profunda, seguidos por passagens de esperança quase infantil. Depois mergulhos em uma dor que parecia grande demais para caber no peito de uma criança. Sebastian reconheceu a técnica, rudimentar em alguns aspectos, mas surpreendentemente sofisticada em outros. O menino não havia estudado teoria musical formal, e isso era óbvio, mas ele tinha algo que não se ensinava em conservatórios, uma conexão direta entre o coração e os dedos, uma capacidade de transformar emoção pura em som. O maestro ficou ali, de pé, completamente absorto. Esqueceu-se da reunião com o advogado, dos problemas financeiros, das frustrações profissionais. Havia apenas aquele momento. Um menino de rua tocando um piano quebrado em uma praça abandonada, criando música que tocava lugares da alma que Sebastian pensava terem sido anestesiados por décadas de profissionalismo. A melodia chegou a um clímax emocionante, uma passagem onde o menino usou acordes quebrados para criar uma textura quase orquestral, aproveitando-se da ressonância natural do instrumento de uma forma que poucos pianistas conseguiriam. Depois, gradualmente, a música foi se aquietando, como uma conversa que chega ao fim naturalmente. Quando o menino tirou as mãos das teclas, Sebastian percebeu que havia lágrimas em seus próprios olhos. Sem pensar, movido por um impulso que não conseguia explicar, o maestro se aproximou. Miguel, que havia fechado os olhos durante os últimos compassos, os abriu e se assustou ao ver um homem elegante, de terno e gravata tarado a poucos metros de distância. "Desculpa", disse Miguel rapidamente, levantando-se do banco improvisado. "Não estava incomodando, né? Já vou parar." "Não, por favor, não pare." O menino o olhou com desconfiança. Estava acostumado com adultos que fingiam interesse para depois humilhá-lo ou explorá-lo de alguma forma. Mas havia algo nos olhos daquele homem, uma sinceridade, uma emoção genuína que o fez hesitar. Você realmente estava tocando?" perguntou Sebastian, como se ainda não conseguisse acreditar no que havia presenciado. "Claro que estava tocando. Por que não estaria?" Sebastian deu mais um passo à frente, observando as mãos do menino com a atenção de um cientista estudando um fenômeno raro. Onde você aprendeu?" "Não aprendi em lugar nenhum. Só sei tocar." "Só sabe tocar", repetiu Sebastian, quase sussurrando. Ele havia passado décadas estudando música, havia se formado nos melhores conservatórios do mundo, havia dedicado a vida inteira à compreensão teórica e prática da arte musical. E ali estava um menino de rua, que só sabia tocar, criando música mais pura e emocional que muitos profissionais que ele conhecia. Sem aviso, Sebastian se ajoelhou. Miguel deu um passo para trás, assustado. O maestro estava de joelhos na praça suja, o terno caro encostando no chão de concreto, olhando para ele com uma expressão de reverência que o menino nunca havia visto direcionada a si mesmo. "Perdão", disse Sebastian, a voz embargada. "Perdão de todas as vezes que pensei que entendia música." Miguel não sabia o que fazer com um homem adulto ajoelhado diante dele. Durante toda a sua vida nas ruas, havia aprendido a desconfiar de gestos grandiosos e palavras bonitas. Geralmente eles vinham acompanhados de segundas intenções. Mas algo na expressão daquele estranho o impedia de sair correndo. "Por favor, levanta", disse Miguel, desconfortável. "As pessoas vão olhar." Sebastian se deu conta da cena que estavam causando. Alguns transeuntes já haviam parado para observar, sussurrando entre si.
Ele se levantou devagar, sacudindo a poeira do terno, mas não conseguia desviar os olhos do menino. Como você se chama? Perguntou Sebastian. Miguel, respondeu o garoto, ainda cauteloso. Miguel, eu me chamo Sebastião Monteiro. Eu sou músico. Maestro, na verdade. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O que você tocou agora? De onde veio isso? Não sei. Vem de dentro, né? Igual quando você tá com fome e o estômago ronca, só que é diferente. É como se a música quisesse sair. A simplicidade da explicação tocou Sebastian profundamente. Ele havia lido centenas de tratados sobre a origem da inspiração musical. Havia discutido teorias complexas com filósofos e musicólogos, mas nunca havia ouvido uma definição tão precisa e honesta. Você tem família? Alguém que cuide de você? O rosto de Miguel se fechou. Não é da sua conta? Desculpe. Você tem razão. Sebastian respirou fundo, tentando encontrar a abordagem certa. Miguel, o que você tocou foi extraordinário. Você tem um dom muito especial. Todo mundo fala isso, que eu tenho dom, que sou especial, mas ninguém faz nada. Dom não enche barriga. A frase atingiu Sebastian como um soco. Ele se deu conta de quão desconectado estava da realidade. Enquanto debatia sobre a arte pela arte em círculos intelectuais, um menino com talento genuíno passava fome nas ruas. Você tem razão, disse Sebastian. Palavras não bastam. Mas e se eu pudesse ajudar de verdade? Ajudar como? Vai me dar dinheiro? Vai me levar para casa? Vai me adotar? Sua voz estava carregada de uma ironia amarga, típica de quem já havia sido decepcionado muitas vezes. Não sei ainda, mas sei que não posso simplesmente ir embora e fingir que não ouvi o que ouvi. Nesse momento, uma pequena multidão havia se formado ao redor deles. Algumas pessoas filmavam com os celulares, outras cochichavam sobre a cena inusitada. Miguel se sentiu exposto, vulnerável. Quero que parem de olhar, disse ele, a voz ficando mais aguda. Sebastian percebeu o desconforto do menino e se posicionou entre ele e os curiosos. Com licença, disse em voz alta. Não há nada para ver aqui. Por favor, sigam seus caminhos. A autoridade natural em sua voz fez com que a maioria das pessoas se dispersasse, embora algumas continuassem observando à distância. Miguel, disse Sebastian, baixando a voz. Você quer tocar mais alguma coisa? Só para mim. O menino hesitou. Parte dele queria mostrar mais do que sabia fazer. Parte dele queria fugir daquele homem estranho que o deixava confuso. Mas o piano estava ali, esperando, e a música dentro dele estava se agitando para sair. Uma só, disse Miguel, voltando ao banco improvisado. Desta vez, ele escolheu algo diferente. Uma melodia que sua mãe costumava cantarolar. Uma canção folclórica que ele havia adaptado para o piano, transformando-a em algo novo. Suas mãos começaram com acordes simples, mas gradualmente foram adicionando ornamentos, contrapontos improvisados, uma complexidade que crescia naturalmente. Sebastian fechou os olhos e se deixou levar. Ele reconheceu a canção original, uma música tradicional do interior, mas o que Miguel estava fazendo com ela era pura magia. O menino não estava apenas tocando, estava reinterpretando, recriando, fazendo algo ancestral soar contemporâneo e pessoal. Quando a música terminou, Sebastian abriu os olhos e viu que Miguel o observava atentamente, como se tentasse decifrar sua reação. Minha mãe cantava isso, disse Miguel baixinho. Antes dela ir embora. É linda, disse Sebastian, e pela primeira vez em anos, sua voz carregava uma emoção completamente genuína, sem nenhum vestígio de polidez profissional. Olha, disse Miguel, levantando-se novamente. Eu não sei o que você quer, mas eu não sou projeto social, não sou coitadinho para você se sentir melhor. Se você quer ajudar de verdade, me dá R$ 10 para eu comprar um sanduíche. Sebastian riu, uma risada surpresa, mas não condescendente. A honestidade brutal do menino o refrescava. Você tem razão, disse Sebastian, tirando a carteira. Mas em vez de dar R$ 10, ele tirou 50, para o sanduíche e para mais algumas refeições. Miguel pegou o dinheiro, mas continuou olhando para Sebastian com desconfiança.
Tem mais uma coisa. Você conhece o Teatro Municipal? Aquele branco grande, com colunas, perto da Praça da Sé? Conheço de vista. Então, amanhã, às 3 da tarde, eu vou estar lá. Vou estar ensaiando com alguns músicos, preparando um concerto. Se você quiser conhecer outros instrumentos, ouvir músico diferente, você pode aparecer. Só se quiser. Miguel guardou o dinheiro no bolso e olhou para o piano. E se eu não for? Então você não vai, disse Sebastian simplesmente. A escolha é sua. O maestro começou a se afastar, mas parou e se virou. Miguel, obrigado. Hoje você me lembrou porque eu me apaixonei pela música. Então ele se foi, deixando Miguel sozinho com o piano, R$ 50 no bolso e uma decisão para tomar. Miguel não dormiu direito naquela noite. Ficou rolando no banco da praça, olhando para as estrelas que conseguiam furar a poluição luminosa da cidade, pensando na proposta do maestro. R$ 50 era mais dinheiro do que ele via junto há semanas, mas não era isso que o mantinha acordado. Era a lembrança da expressão no rosto daquele homem, uma mistura de admiração e respeito que ninguém nunca havia direcionado a ele. Quando o sol nasceu, Miguel já estava sentado ao piano. Tocou por 2 horas seguidas, como se estivesse se preparando para alguma coisa, embora não soubesse exatamente para o quê. Suas mãos pareciam mais ágeis que o normal, encontrando harmonias que ele não sabia que conhecia. Por volta do meio-dia, ele saiu da praça e foi até o centro comercial comprar um sanduíche e um refrigerante. Com o estômago cheio, uma sensação quase esquecida, ele caminhou sem rumo pelas ruas, tentando decidir se deveria ir ao Teatro Municipal ou não. Às 2:30 da tarde, Miguel se viu parado em frente ao imponente edifício do teatro. Não havia tomado uma decisão consciente de ir, suas pernas simplesmente o haviam levado até lá. A arquitetura neoclássica o intimidava, colunas enormes, escadarias de mármore, detalhes dourados que brilhavam no sol da tarde. Era um mundo completamente diferente do seu. Um segurança de uniforme o observou com suspeita quando ele se aproximou da entrada principal. "Posso ajudar?" perguntou o homem, o tom deixando claro que a ajuda seria mostrar a saída. O maestro Sebastian me disse para vir aqui às 3 horas, disse Miguel, a voz menos firme que gostaria. Claro que disse. E eu sou o governador do estado. Miguel sentiu o familiar calor da humilhação subindo pelo rosto. Estava acostumado com esse tipo de tratamento, mas isso não tornava a experiência menos dolorosa. Ele estava prestes a dar meia volta quando ouviu uma voz familiar. Miguel! O maestro desceu correndo a escadaria principal, ainda vestindo o mesmo terno do dia anterior, embora agora estivesse um pouco amarrotado. O maestro parecia genuinamente feliz ao ver o menino. Você veio, disse Sebastian sorrindo. Eu não tinha certeza se... Também não tinha, admitiu Miguel. Sebastian se virou para o segurança, que agora parecia constrangido. João, este é Miguel. Ele é meu convidado. Desculpe, maestro, murmurou o segurança. Não sabia que... Sem problema, disse Sebastian, mas Miguel percebeu uma leve irritação em sua voz. Miguel, venha, quero te mostrar uma coisa. O interior do teatro era ainda mais impressionante que a fachada. Miguel nunca havia visto tanto veludo vermelho, tanto dourado, tantos detalhes intrincados. O teto era uma obra de arte em si mesmo, com pinturas que pareciam contar histórias que ele não conseguia decifrar. É aqui que você trabalha? Perguntou Miguel, a voz ecoando no espaço vazio. Às vezes. Hoje estamos ensaiando uma peça de câmara, apenas alguns músicos, nada muito grandioso. Eles chegaram ao palco onde 5 músicos estavam afinando seus instrumentos, 2 violinos, uma viola, um violoncelo e um contrabaixo. Miguel havia visto instrumentos de corda em fotografias e na televisão, mas nunca de perto. O som da afinação, que poderia parecer caótico para ouvidos não treinados, soava como uma conversa em um idioma que ele quase entendia. Pessoal,
chamou Sebastian a atenção dos músicos. Este é Miguel, o jovem de quem falei. Os músicos, todos adultos elegantemente vestidos, olharam para Miguel com curiosidade mal disfarçada. O menino se sentiu novamente como um peixe fora d'água, mas Sebastian colocou uma mão confortante em seu ombro. Miguel tem um dom musical extraordinário, explicou Sebastian. Pensei que seria interessante ele ouvir como esses instrumentos soam juntos. Claro, disse a violinista, uma mulher de meia idade com um sorriso gentil. Que tipo de música você gosta, Miguel? Piano, respondeu ele simplesmente. Os músicos riram, mas não com crueldade. Era o riso de quem reconhecia a honestidade. Vamos tocar o primeiro movimento do Quinteto de Cordas de Schubert. É uma peça linda. Por que você não se senta ali? Ele apontou para uma cadeira nas primeiras fileiras da plateia. Miguel se sentou, ainda se sentindo desconfortável, mas curioso. Quando os músicos começaram a tocar, porém, todo o constrangimento desapareceu. A música que saiu daqueles 5 instrumentos era completamente diferente do que ele estava acostumado a ouvir no piano. Havia camadas, conversas entre as vozes, momentos em que elas se separavam e outros em que se uniam em harmonia perfeita. Miguel fechou os olhos e deixou-se levar, da mesma forma que fazia quando tocava seu piano quebrado na praça. Quando a peça terminou, ele abriu os olhos e viu que todos os músicos estavam observando-o com a expressão que ele reconheceu. Era a mesma expressão que Sebastian tinha tido no dia anterior. « Meu Deus! » sussurrou a violinista. « Quantos anos você tem? » perguntou o contrabaixista. « 12, respondeu Miguel. « 12 anos! » repetiu o violoncelista, balançando a cabeça em descrença. « Eu toco há 30 anos e nunca consegui transmitir emoção assim. » Sebastian reaproximou do piano. « Miguel, você estaria disposto a fazer uma apresentação pública? » Como assim? Um concerto, aqui, neste teatro, para uma plateia de verdade. Miguel se levantou do banco, rapidamente, como se tivesse levado um choque. Não, eu não sei tocar de verdade. Miguel, disse Sebastian, a voz firme mais gentil, você acabou de tocar de verdade, mais de verdade que muitos músicos profissionais que conheço. Mas eu não sei ler partitura, não estudei teoria, não sei nada de música clássica. E daí? Interrompeu a violinista. Você tem algo que não se aprende em escola. Alma! Miguel olhou para cada um dos músicos, vendo em seus rostos uma sinceridade que o assustava. Toda a sua vida havia sido construída em torno da desconfiança, da sobrevivência, do instinto de fugir quando as coisas ficavam complicadas demais. Mas ali estava um grupo de pessoas que parecia genuinamente interessado em ajudá-lo, não por pena, mas por reconhecimento de seu talento. Eu tenho medo, admitiu Miguel. Todo artista tem medo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de decepcionar, medo de se expor. Mas o medo não pode nos impedir de compartilhar nossos dons com o mundo. E se eu esquecer como tocar? E se as pessoas rirem de mim? Então elas não entendem de música, mas posso garantir que as pessoas que realmente importam, as que sabem reconhecer talento verdadeiro, não vão rir. Miguel voltou a olhar para o piano. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, mas não de medo. Era excitação, expectativa, a mesma sensação que tinha quando uma música nova estava nascendo dentro dele. Seria só eu no palco? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. Inicialmente, sim. Mas se você quiser, podemos pensar em algo conjunto. Uma apresentação em que você toque e depois tocamos juntos. A ideia de tocar com outros músicos era simultaneamente aterrorizante e fascinante. Ele imaginou como seria ouvir seu piano conversando com os violinos, respondendo ao violoncelo, dançando com a viola. Quando seria? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. Quando você se sentir pronto. Não há pressa. Podemos ensaiar juntos. Você pode se acostumar com o ambiente, conhecer melhor o piano. Miguel olhou novamente para as teclas perfeitas, depois para os músicos que o observavam com expectativa respeitosa, depois para o teatro vazio, que em breve poderia estar cheio de pessoas ouvindo sua música.
Tá bom, disse ele, a voz ainda insegura. Vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Sebastian foi mais brilhante que todas as luzes do teatro.